Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal Movidos por Missões. Esse canal foi criado para propagar a palavra de Deus e divulgar a causa missionária. Se você ainda não é inscrito, lhe convido a se inscrever nesse exato momento antes de seguir este vídeo e ativar os sininhos para que você possa receber a notificação do YouTube quando eu postar os vídeos novos. Também convido, se você gostar do conteúdo, a dar o seu like, a comentar e, acima de tudo, a compartilhar para que a palavra de Deus chegue também para as outras vidas, para que elas possam também ser abençoadas. Vamos continuar agora o nosso estudo da EBD online, né? Nesses tempos de pandemia, nesses tempos onde estamos com a igreja fechada, grande parte dela, mas o ensino não está fechado ou amarrado. E por isso nós estamos dando continuidade à nossa EBD online, falando dos profetas menores. Esta revistinha aqui, que eu já tenho mostrado para vocês, né? Ela fala dos profetas menores, mensageiros de Deus, em tempos de crise e de restauração. Profetas menores. Já falamos sobre o profeta Ageu, já falamos sobre o profeta Oséias, já falamos sobre o profeta Joel e tivemos uma brilhante introdução aos livros proféticos dos profetas menores. Hoje nós estaremos falando de um outro profeta menor chamado Miqueias. Miqueias é conhecido como o defensor dos pobres. Para isso nós vamos ter que regressar à história há aproximadamente 2.750 anos atrás, a uma cidade agrícola bem pequenininha, onde havia um povo camponês muito pobre, de onde surgiu este homem, o profeta menor Miqueias. Estamos falando da cidade de Marosete Gate, situada a 32 quilômetros ao sudeste de Jerusalém. Quero deixar com você alguns textos aqui, logo de abertura, né? Miqueias capítulo de número 1, versículos 6 e 7. Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os seus salários serão queimados pelo fogo. E de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque do preço de sua prostituição os ajuntou, e em recompensa de prostituição se volverão. Mais um versículo de um outro capítulo, agora capítulo de número 2, versículo 1, 2 e 10. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam e praticam o mal, à luz da alva e o praticam, porque está no poder de sua mão. E cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, e a sua pessoa e a sua herança. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Agora Miqueias, capítulo de número 3, versículos 1 a 3. Não é a vós que pertence saber o direito? A vós que aborreceis o bem e que amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo e lhes arrancais a pele e lhes esmiuçais os ossos e os repartis como para a panela e como carne no meio do caldeirão? Agora Miqueias, capítulo de número 6, versículo 6. Como que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ao Deus Altíssimo? Virei perante a ele com holocaustos e bezerros de um ano?
O versículo áureo aqui de Oséias é Oséias capítulo de número 6, versículo 8, que é, de fato, o que Deus pede ao povo em meio à advertência, em meio à vaticinação, em meio à profecia que o profeta Miqueias veio trazer. Então, o versículo 8 de Miqueias capítulo 6, versículo 8 diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. O que é benevolência? É a inclinação de uma pessoa que busca ajudar e a fazer bem ao seu próximo. Subsídios para estudos diários, vou deixar para você estudar uma semana a partir de agora, subsídios aqui no livro de Oséias. Segunda-feira, Miqueias, capítulo de número 3, versículo 5 a 9. Cheiro da força do Espírito do Senhor. Cheio da força do Espírito do Senhor. O que dizia Miqueias acerca disto é que ele estava cheio da força e do Espírito do Senhor para anunciar, para propagar que a igreja necessitava de arrependimento pela sua transgressão. Subsídio para a terça-feira, Miqueias capítulo 3, versículos de 1 a 4. A corrupção política. Os homens chegavam às mais altas classes da sociedade, irmãos, e em vez de servir a população, era servido desta população. Então aí Miqueias faz uma severa advertência aos líderes políticos corruptos há 2.750 anos atrás. Quarta-feira, Miqueias capítulo de número 3, versículos 10 a 12. A corrupção religiosa. Miqueias também profetiza contra os sacerdotes e contra os homens de Deus de sua época, porque eles estavam ali ensinando por interesses financeiros. Subsídio para a quinta-feira, Miqueias capítulo de número 6, versículo 1 a 7. Ouvi, ó montes, a contenda do Senhor. Quer dizer, Deus apresenta a acusação contra os governantes corruptos, contra os falsos profetas, contra os sacerdotes ímpios e contra os mercadores desonestos e os juízes venais que haviam em Judá. Subsídio para sexta-feira, Miqueias, capítulo de número 6, versículo 8 a 16. O que é que o Senhor pede de ti? Que é exatamente onde está este versículo áureo que nós acabamos de ver, que o Senhor pede a justiça e que seja praticada a benevolência, ou seja, o bem, o braço estendido aos menos favorecidos, aos pobres, aqueles que não têm com o que se sustentar. Subsídio para estudo diário, o último para sábado, Miqueias capítulo 7, versículos de 1 a 7. Eu, porém, esperarei no Senhor. Diante de todas essas advertências que Miqueias fez, o povo só tem uma alternativa: se arrepender e esperar na misericórdia do Senhor. Uma palavra introdutória. Miqueias, como já falamos, nasceu nesta cidade em Marosete Gat, uma cidade agrícola, onde viviam camponeses bem humildes, bem pobres, distante 32 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém. E ele endereçou a sua vaticinação, a sua profecia, a sua advertência, tanto ao reino norte,
tanto ao reino sul. Ora, depois da morte do terceiro rei de Israel, Salomão, seus filhos Jeroboão e Roboão dividiram o reino. E uma vez o reino dividido, 10 tribos, ficaram na parte norte e 2 tribos ficaram na parte sul. A parte norte era Judá, que durou aproximadamente 210 anos, e se levantaram 20 reis, e desses reis, nenhum deles foi temente a Deus. E culminou em um período de apostasia muito grande, que veio através da nação de Israel em Samaria por um casal, rei Acabe e a rainha Jezabel. Já na parte sul, nós também tivemos 20 reis, mas alguns reis desses foram tementes, como Ezequias, como Josafá, e esse reino durou um pouquinho mais, durou 345 anos, e também pereceu. Todos os 2 reinos pereceram porque houve profecia para eles e eles não se arrependeram. Ora, todos os 2 reinos passaram por cativeiros. Mas Miqueias endereça a sua profecia a esses 2 reinos. Apesar dele ter nascido na parte sul, de Israel, ele ali vaticina para os 2 reinos, tanto a parte norte, tanto a parte sul. Tanto aquelas 20 tribos do norte, como algumas poucas tribos lá do sul. Ok? O nome hebraico de Miqueias significa quem é semelhante a Jeová. E aí foram contemporâneos de Miqueias alguns profetas. O profeta maior Isaías, que convocou o povo a ter mais comunhão com o Senhor. Logo no capítulo 1 de Isaías, ele faz uma advertência: se quiseres e ouvides, comereis o melhor desta terra, mas se não quiseres, sereis consumidos à espada. Ele foi contemporâneo também de um outro profeta, Oséias, que abordou a misericórdia do Senhor. E ali, para ilustrar aquela profecia, fez com que aquele profeta casasse com uma prostituta. E também foi contemporâneo do profeta Amós, que também falou muito de justiça. Qual era a mensagem de Miqueias? Era uma mensagem de protesto. Sim, protesto contra os pecados da nação de Israel. Tais declarações visavam sempre, irmãos, não que o povo perecesse, mas visavam que o povo se corrigisse, que o povo voltasse aos trilhos, que o povo se reaproximasse novamente do seu Deus. É interessante isso, que quando as profecias vêm da parte dos profetas, ela não vem com o propósito primário de aniquilar vidas, de destruir vidas, de acabar com vidas. Ela vem com o propósito de reconstruir vidas, de advertir sim, mas de advertir para um arrependimento, de tirá-los dos seus maus caminhos e reaproximá-los de Deus. E essas mensagens, algumas delas, irmãos, vinham com o objetivo, ou vinham acompanhadas de ameaças e avisos da parte de Deus. E não foi diferente com Miqueias. Miqueias, ao profetizar, o povo havia a oportunidade de ali se arrepender ou não, de escutar ou não, não obstante das escrituras dizerem aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam, mas aqui o Senhor estava dizendo através de Miqueias, capítulo 2, versículo 3, que o povo realmente não escutaria. E uma desgraça estava sendo ali preparada por Deus para o povo desobediente. As peculiaridades desse livro do profeta menor Miqueias, escrito há aproximadamente 2.750 anos para trás da história. Miqueias, repetidas vezes, utilizou o termo remanescente. É verdade, irmãos, Deus deixa sempre um povo remanescente.
há aqueles que realmente não querem se inclinar, não querem obedecer, não querem se consertar e pagarão o preço, mas também há aqueles que já erraram muito e querem se consertar diante de Deus. Não é à toa que a história do rei Davi está narrada nas Escrituras. Um homem que se perdeu, que se extraviou, que cometeu atos de imoralidade, de falta de caráter, mas quando ele foi ali também confrontado por um outro profeta, Natã, ele assumiu toda a responsabilidade dos seus pecados e dos seus atos e ali pagou um preço por isso, mas saiu da história como um homem segundo o coração de Deus. Há esperança para aqueles que se consertam, há esperança para mim e para você, diante dos nossos pecados, diante das nossas falhas, diante dos nossos erros, diante das nossas transgressões. Há algo bom da parte de Deus para aqueles que se arrependem e se consertam. E Deus aqui falava muito sobre o remanescente, que haveria um povo ali que o temeria, que se consertaria. E nós vemos essas referências em Miqueias 2, 12, em Miqueias 4, 7, em Miqueias 5, versículo 3, 7 e 8, e vemos também dos remanescentes no capítulo de número 7, versículo 18. Agora, irmãos, há uma profecia tremenda da parte de Deus que está inserida aqui neste livro do profeta menor Miqueias. Irmãos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus fala realmente se cumpre. Se cumpre. Aqui em Miqueias, capítulo de número 5, versículo 2, diz 700 anos antes da vinda de Jesus, dele colocar os pés aqui nesta terra, o local exato da onde nasceria Jesus Cristo. 700 anos antes. Meu querido irmão, é algo de estupefar, né? Nós vemos também o profeta Isaías narrando a crucificação de Jesus 700 anos antes também. Eles foram contemporâneos, e como se ele estivesse ali presente no exato momento daquela crucificação. Ele começa o capítulo de Isaías 53, crendo eu crédito a nossa pregação, e a quem foi enviado o braço do Senhor? Porque não havia nele formosura, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, narrando a crucificação de Jesus como se ele estivesse ali, aos pés da crucificação, ao lado dos irmãos de Jesus, ao lado da mãe de Jesus, ao lado de Maria Madalena. E da mesma maneira, Miqueias aqui em 5:2, ele profetiza, ele vaticina, que vaticinar e profetizar são sinônimos, o local exato do nascimento de Jesus, em Belém Efrata. E foi exatamente este versículo aqui, que foi utilizado pelos escribas quando o rei Herodes perguntou o lugar exato do nascimento de Jesus. Ele disse que os profetas haviam falado que seria em Belém, Efrata. E que profeta falou isso? Miqueias, capítulo de número 5, versículo de número 2. A divisão do livro de Miqueias se apresenta em 3 partes, irmãos. O livro do profeta o profeta encerra cada sessão com uma promessa. Primeira sessão: ajuntar o povo para a promessa de livramento. Aqueles que crescem, aqueles que se arrependessem, aqueles que aceitassem a profecia, seriam ali, vivenciariam ali o braço bondoso e a benevolência e a misericórdia de Deus. Isso está em Miqueias, capítulo número 2, versículos 12 e 13. Destruir os inimigos. Aí
segunda divisão das três partes. Miqueias, capítulo de número 5, versículo 10 e 15. E a terceira divisão, cumprir as promessas feitas a Abraão e que ainda não se cumpriram integralmente. Isso aí está em Miqueias, capítulo 7, o último versículo do livro, após ele dizer, sabe o quê? Que os pecados deles seriam lançados no mar do esquecimento. Versículo tão utilizado, né, meus irmãos, às vezes quando queremos evangelizar, que os nossos pecados seriam levados ao mar do esquecimento. Mas sabe quando foi proferido esse versículo? No final do livro de Miqueias. Né? Se o povo se arrependesse da corrupção, do mal, né? De tudo aquilo que estavam fazendo contra Deus e a sua palavra, Deus pegaria aqueles pecados e jogaria eles no mar do esquecimento. E aí, nós podemos agora nos aprofundar um pouquinho mais nas denúncias deste camponês, nas denúncias deste homem que mexia com a parte agrícola, com a parte mais pobre, ali, mais fragilizada. Você vê que Deus levantou aquele homem ali, porque aquele homem sabia exatamente aquilo que o povo estava passando. Miqueias ficou conhecido como o profeta do homem comum, porque ele era um homem comum, um homem de campo. Ele conhecia a vida dos camponeses, bem como as condições que estavam vivendo. Condições dramáticas, condições difíceis, condições de escassez, porque estavam sendo ali retirados o sustento por parte daqueles ricos e que tinham poder em suas mãos. Então a sua denúncia é contra os abusos sociais. Ele não se limitou na seção apenas do livro, mas estendeu-se também aí para o livro inteiro, não somente em alguns capítulos, né? Mas ele foi estendendo aí as suas advertências, né? A primeira advertência que Miqueias faz é contra a exploração e os subornos. Os responsáveis pela prática da justiça, irmãos, eram os que mais praticavam o mal. A exploração era tanta que o Senhor disse que essas autoridades estavam tirando a pele do povo. Isso está em Miqueias, capítulo de número 3, versículos de 1 a 3. Ou seja, o desvio dos recursos estava levando o povo simples à morte. Eles deveriam ser os responsáveis pela prática da justiça, mas não praticavam essa justiça, e sim o mal. Os ricos usavam de balanças enganosas e com violência saqueavam os pobres, saqueavam os cofres públicos e privados da nação de Israel há 1750 anos atrás. Isso está em Miqueias, capítulo de número 6, versículos 10 a 12. Nós vemos, irmãos, que tudo estava corrompido, os valores estavam corrompidos, a maldade havia atingido a família e a sociedade de tal monta que Miqueias diz que entre os semelhantes, entre os conterrâneos, todos haviam procurando ali oportunidades para colocá-los uns aos outros na cadeia. A inversão de valores era tão grande, a luta era tão grande até entre os familiares, que Miqueias 7,5 diz que o marido não poderia confiar nem na sua própria esposa e vice-versa. E por fim, Miqueias ali passa a advertir os religiosos, né? Os pecados foram denunciados severamente dos sacerdotes, para com os sacerdotes, para com aqueles que ministravam a palavra de Deus. Primeiro, a cobiça, a opressão e a violência, em Miqueias capítulo 2, versículo 2, capítulo 3, versículo 10, capítulo 6, versículo 12 e capítulo 7, versículo 2. O desrespeito aos direitos de herança, Miqueias capítulo de número 2, versículo de número 4 e
Números, capítulo de número 27, 11 e Deuteronômio 27, 17. Porque ele aqui faz menção com o Antigo Testamento lá em Números e Deuteronômio, que é o 5º livro de lei da Bíblia? Porque você pode fazer a comparação de que eles estavam ali infligindo a lei, os sacerdotes. Incentivo à falsa profecia. Miqueias, capítulo de número 12, versículos 6 e 11. Assim como existe a profecia sã, a sã doutrina, também existe a falsa profecia. Assalto aos visitantes, Miqueias, capítulo de número 12, versículo 8. Desapontamento das viúvas, Miqueias, capítulo de número 2, aqui ele já usa Êxodo 22, 22 e Deuteronômio 27, 19, porque aqui ele usa a lei, né? O livro conhecido de lei, Êxodo, e aí a recapitulação da lei por Moisés, que é o último livro de lei da Bíblia. Mas também Tiago diz que a verdadeira religião é estender os braços ao órfão e às viúvas nas suas aflições. Então, as viúvas também estavam sendo esquecidas e abandonadas, estavam sendo subtraídas dos seus direitos. A corrupção dos líderes, Miqueias, capítulo de número 3, versículos de 1 a 3. Né? Ali os sacerdotes estavam ali fazendo do púlpito um balcão de negócios e estavam ali se corrompendo. A corrupção dos profetas, narrada em Miqueias, capítulo de número 3, versículos 5 a 7. A corrupção dos sacerdotes, Miqueias 3, 11. A prática do suborno, Miqueias 3, 9 e versículo 11 e 7, 3, né? Aceitando subornos, aceitando o esquema deste mundo que jaz no maligno. A desonestidade, Miqueias capítulo 6, versículos 10 e 11. E entretanto, meus irmãos, o pior de todos os pecados denunciados, sem dúvida, foi certamente a prática de sacrifícios humanos, né? Naquela época, herdado das religiões pagãs, se sacrificava a Moloque. Quando não passava a criança ao fio da espada, as imagens de esculturas eram feitas com barriga falsa e tacavam fogo lá dentro, jogavam a criança lá dentro para ser consumida pelo fogo, pelas chamas, né? Então, com certeza, esse era um dos piores pecados denunciados pelo profeta menor Miqueias. De todas as denúncias, esta parece ser a pior. Os juízes vendiam as sentenças, os sacerdotes ensinavam por interesse, os profetas por acreditar que o Senhor estava com eles incondicionalmente e que, por ser assim, nenhum mal lhes sobreviria. Faziam adivinhações em troca de dinheiro. Miqueias, capítulo de número 3, versículo de número 11. Lembra de que eu falei para você do segundo rei de Israel, Davi, que cometeu adultério, que projetou aí, ou planejou, maquinou a morte de seu comandante, né? Mas quando ele foi confrontado, ele se arrependeu. E esses pecados foram lançados no mar do esquecimento. Então, quando vemos profecias assim, a começar de mim, com certeza, eu tenho muito que me arrepender de atitudes, de atos. Então, quando essas profecias chegam até nós, irmãos, é realmente para que nós a recebamos com o coração contrito e para que nós realmente venhamos tomar ali posse, né? Dessa palavra quando diz os remanescentes, que nós sejamos aqueles que venham a se arrepender de todo o coração, né? Porque se de fato assim fizermos, com certeza Deus nos acolherá. Se Deus selou paz, meus irmãos, com Davi, quem somos nós para dizer ao contrário, né? E este livro termina, né, ali nas suas inscrições, nas suas considerações finais,
o profeta fala que os pecados daqueles que se arrependessem seriam lançados no mar do esquecimento. Essa foi a primeira aula, nós estamos dividindo, sempre em 2 aulas para que nós possamos aproveitar mais de tempo, lançarmos mais conteúdos. Então, é necessário, irmãos, que você ouça a primeira aula e depois ouça a segunda aula. Nós aí traremos a segunda aula, que falaremos da política de Israel, do altar trocado, do foco do profeta, do juízo divino, depois do prenúncio do Messias, a primeira vinda do Messias, a segunda vinda do Messias, a mensagem escatológica que está aqui inserida nesse livro do Profeta Menor, e faremos uma conclusão final. Não esqueça de curtir, compartilhar, postar os seus comentários, e que Deus tenha misericórdia de nós, dessa nação, do Brasil, da igreja e dos missionários. Deus seja louvado por todas as coisas e muito obrigado por ter a sua companhia. Dê o seu like, compartilha, curte e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.